Chegamos no Salmo 89. Você está ouvindo aí no fundo uma musiquinha célebre de Marquinhos Gomes, direto do túnel do tempo. Ouça aí, se você conhece, você vai matar a saudade. Se você não conhece, você está ouvindo o que ele se declarando através dessa música. Ele está dizendo que Deus não falha, ele está mostrando o quanto o nosso Deus é grande. Ouça novamente, aumenta o som aí. Que maravilha, né? Esse é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. O nosso Deus não falha. Mas a pergunta que fica para alguns de nós é: quando Deus falha? E você pode perguntar: como assim quando Deus falha? E eu vou te responder. Imagine as seguintes situações. Deus prometeu para você que você iria se casar. E você está olhando aí o relógio, ou está olhando a sua carteira de identidade e vendo o tempo passar. Cadê o casamento? Deus prometeu para você um casamento, e o casamento chegou. Só que chegou junto um problemão, e que você é maltratado ou maltratada. E aí você pergunta: que bênção é essa que onde eu estaria mais feliz se eu não tivesse casado? Ou você recebeu a promessa de ter um filho. E assim como Ana na Bíblia, lembra de Ana? Você vê ano após ano não chegando essa promessa. Ou você recebeu um filho e aquilo foi a maior alegria da sua vida e você enterrou seu filho. Quando Deus falha? Porque o texto de hoje, o Salmo 89, vai nos mostrar isso, o sentimento de uma pessoa que está questionando com Deus. Deus falhou. E muitas pessoas vivem uma vida pensando nisso, porque algo não aconteceu da maneira como eles imaginaram que seria, ou porque Deus profetizou, ou porque alguém falou, ou porque ele planejou, ou porque ele quis de uma maneira e aconteceu de um jeito diferente e Deus foi culpado. Então esse salmo é fundamental. O Salmo 88 e o Salmo 89 são salmos que normalmente nós olharíamos da Bíblia e nós não iríamos dispor muito tempo porque nós não conhecemos seus autores. Os autores do Salmo 88 e 89 são dos filhos de Corá. Um chama Emã e o outro chama Etã. Parece uma dupla dinâmica, né? Ou tão gêmeos. Mas na verdade essas duas pessoas escreveram esse salmo. E esse salmo, se nós olharmos o conteúdo deles, você que, não sei se você ouviu o salmo de ontem, por favor vai lá e ouça o Salmo 88 após ouvir esse, ou ouça ele primeiro, você que sabe. É muito importante o assunto do Salmo 88, porque ele fala de um final que não é um final feliz. E nós, desde criança, estamos esperando o final feliz para as nossas histórias. Alguém nos disse que no final de toda a história viveram felizes para sempre. E quando nós éramos crianças, nós imaginávamos que a nossa vida seria esse conto de fadas. E quando chegamos na vida real, quando nós crescemos e nos tornamos adultos, nós vemos que não é exatamente assim. Bom, não é exatamente assim na nossa ótica. Porque existe um agir de Deus em todas as nossas histórias, sejam elas com final felizes ou com final não tão felizes assim. Quando chegamos no Salmo 89, que seria outro salmo que nós iríamos olhar na Bíblia, iria um salmo longo, nós iríamos olhar, iria passar um pouco despercebido, mas ele é cheio de segredos que precisam fazer parte da nossa compreensão como cristãos, como os discípulos de Jesus. Deus não falha. Mas e quando ele falhar? O que eu vou aprender? Então o autor de hoje, o Etã, vai mostrar isso. Enquanto o Salmo 88 era um lamento particular do seu autor, o Salmo de hoje é um lamento nacional. E tem tudo a ver com o nosso amigo, Rei Davi. Então se você está pronto, espero que você já tenha lido o Salmo 89. É tão bom ler a palavra. Tudo que tem sido feito aqui é para te encorajar a ler a palavra, porque a palavra tem um poder terapêutico sobre a nossa vida.
principalmente sobre a nossa mente. Ela renova a nossa mente, nos faz enxergar a partir da perspectiva de Deus, não a partir da nossa dor, não a partir da nossa cultura, não a partir dos nossos ideais, aquilo que alguém nos falou, não. Ela nos ensina a enxergar a partir do coração de Deus. Então, por isso que existe esse encorajamento aqui, que você leia o Salmo, que você medite nele, se você já fez isso. Agora nós vamos entrar. Salmo 89. No Salmo 89, nós encontramos uma pessoa, chamada Etan, cantando a sua canção. Ele é um israelita da família de Corá. E ele aqui está entoando uma canção que parece mais um lamento lá descrito por Jeremias, o profeta Jeremias, lá em Lamentações, onde ele vê a cidade de Jerusalém destruída, ele vê tudo arruinado e ele começa a lamentar aquela situação. Só que aqui nesse salmo, o autor, ele começa a relatar de algo que foi prometido. Por isso que eu comecei a falar das promessas, aquilo que foi dito para nós, para as nossas vidas, que muitas vezes não aconteceu do jeito que nós imaginamos. E a situação aqui é que Deus prometeu algo para Davi. O que foi que Deus prometeu a Davi? Está lá escrito em 2 Samuel, no capítulo 7, no versículo 14, ao versículo 4 até o versículo 17. Eu quero ler alguns pedacinhos dele com você. No verso 11 diz assim: o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com os seus antepassados, eu escolherei um dos seus filhos e de sua própria descendência, e estabelecerei um rei. Ele que construirá uma casa, meu nome, e estabelecerei o seu trono para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. Essa promessa que foi feita a Davi é que sempre haveria um rei da sua linhagem. E se nós olharmos a história da dinastia de Davi, foram 450 anos. Há quem diga, estudantes da Bíblia que dizem que foi a maior dinastia que já existiu. E se você conhece de história, não precisa estudar muito para saber que logo após o cativeiro babilônico, nunca mais houve um rei em Jerusalém. E logo após a morte de Jesus, a crucificação, no ano 70, alguns anos depois, é claro, Jerusalém foi tomada, foi sitiada e foi destruída, queimada. E só em 1948, depois de 1948 anos, Jerusalém foi reconstruída novamente. Hoje é o estado de Israel. Jerusalém está lá no estado de Israel. O autor aqui está colocando em questão, primeiramente ele está colocando para nós e para todos que houve uma promessa que foi feita para Davi. E o questionamento dele é: cadê o cumprimento dessa promessa? O que o autor no Salmo não sabia é que essa promessa era muito maior do que ele poderia imaginar. Muito maior. E quando ele coloca isso em questão, você pode olhar logo no início, nos primeiros versículos, você vê ele declarando. E muitas vezes no texto, na música de hoje, ele coloca o próprio Deus falando, é a própria voz de Deus falando. Se você está estudando este texto e marcando na sua Bíblia, ele tem duas grandes partes. Do versículo 1 até o versículo 37, louvor. Do versículo 38 ao versículo 50, um lamento. Versículo 51, um lamento. E aí fica o versículo 52, que é uma chave que eu vou contar para vocês depois. Na primeira parte, que vai da parte de louvor, que é do versículo 1 ao versículo 37, a primeira parte vai do versículo 1 ao versículo 4, onde fala o canto sobre o amor de Deus. E veja aí o que está escrito: cantarei para sempre o teu amor, ó Senhor. Anunciarei a tua fidelidade todas as gerações, pois eu sei que teu amor dura para sempre. A tua fidelidade permanece comigo, firme como o céu. Tu disseste: fiz uma aliança com Davi, meu servo escolhido. Ele fez este juramento: estabelecerei seus descendentes como os reis para sempre, e eles se sentarão em seu trono de geração em geração. Nesse primeiro momento ele canta, ele louva o amor do Senhor. E o amor do Senhor não é fundamentado em nós. Por exemplo,
Muitas vezes nós cantamos: Tu és fiel, Senhor, sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, sei que Tu és fiel. Pois ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, eu sei, fiel a mim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não é por nossa causa. Por mais que nós cantamos, é muito bonito cantar a fidelidade do Senhor para nós. A fidelidade do Senhor está relacionada à sua aliança. O quê? A sua palavra. Ao que Ele disse. E é tão incrível isso, porque Ele disse, Ele escreveu, porque nós temos a Bíblia para comprovar esse amor, e Ele mostrou. Não é como muitas pessoas que assinam um documento de casamento e diz que ama e depois abandona, ou que fala que ama e trai. Deus não é assim. O amor dele é fundamentado na aliança perpétua, como está aqui com Davi. E ele cumpriu o que está escrito aqui. O amor do Senhor não é como o amor humano, que pode vacilar. E o amor dele é a base dessa aliança. Ele é fiel à aliança e à sua promessa. A segunda parte, nós vemos a adoração a Deus. E aí eu queria que você lesse lá no versículo 15. Que maravilha de segredo que nós encontramos aqui no versículo 15. Feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar. Nós só conseguimos adorar a Deus e ter esse prazer de adorar a Deus porque nós ouvimos o chamado. Eis que eu ouço o Senhor bater a porta. Lá está escrito Apocalipse. Quem abrir a porta vai encontrar um lugar. E é só isso que faz a pessoa adorar. Sabia que nós mesmos, nós não conseguiríamos adorar, reverenciar nosso Deus, dar a nossa vida para Ele? Não, da nossa força nós não conseguiríamos. Nós nunca conseguiríamos isso com a força humana. Então o amor do Senhor nos atrai, porque Ele nos chamou. E o nosso coração se abriu porque Ele fez isso. Então o versículo 15 fala desse chamado à adoração. E toda essa parte que vai, essa segunda parte, como eu falei, que vai do versículo 5 até o versículo 18, fala disso. Quem é semelhante ao Senhor? Quem é mais temível que todos que rodeiam o trono? Tu és totalmente fiel. Acalma as ondas agitadas. Quem acalmou as ondas agitadas, hein? Senão o nosso Jesus Cristo. Nós vemos lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, a descrição do Senhor acalmando as águas, as tempestades, as turbulências. E aqui mostra o fundamento dessa adoração que o autor está colocando aqui. Mas não ficou só nisso. O terceiro ponto nessa primeira parte fala da aliança, que vai do versículo 19 até o versículo 27, mas que aliança é essa? E aqui ele fala: muito tempo atrás, numa visão, tu falaste com teu servo, que nós lemos, 2 Samuel 7, e disseste: levantarei um guerreiro dentre o povo que eu escolhi para ser meu rei. Eu encontrei o meu servo Davi. Quem era Davi? Davi era um menininho que apacentava ovelhas. Ele não veio de uma família importante, como nós sabemos da história dele. Ele foi lembrado quando foi perguntado. Ele não é aquele filho que é lembrado automaticamente. Davi não era o queridinho, ele não era encontrado nem na casa dele. Mas Deus, quando quer nos encontrar, Ele nos encontra, seja onde for. Isso é maravilhoso. Davi foi encontrado. Deus encontrou a Davi como seu servo guerreiro, e foi Ele que o ungiu. Foi Ele que o fortaleceu com braço forte. Os seus inimigos não o derrotarão, os perversos não o dominarão, e eu esmagarei seus adversários diante dele. Aí você pode pensar, mas Davi foi muitas vezes esmagado. Davi foi muitas vezes dominado pelos seus adversários. Sim, mas essa promessa aqui não é para Davi, é para descendente de Davi. E isso se cumpriu com quem? Cumpre aonde? Na igreja. Esse é o grande segredo desse texto. Essa profecia, essa graça que é revelada aqui, dessa dinastia, ela se cumpriu através de Jesus, e toda essa autoridade, todo esse poder foi dado à igreja. Mas não é uma coisa visível.
Não é uma coisa tangível aqui desse mundo, de uma dominação aqui da humanidade, não. É uma força e um poder liberado no mundo espiritual. Por isso que esse texto é maravilhoso, por isso que é tão importante compreender esse texto. E aí que o texto fala que minha fidelidade e o meu amor te acompanharão. Em meu nome ele crescerá em poder, e eu estenderei o seu governo sobre o mar, seu domínio sobre os rios, e ele me dirá, tu és meu Pai. E qual foi a oração que Jesus nos ensinou, senão Pai nosso que estás no céu? Que maravilha! Sabe que se você falar com o povo judeu, eles não falam Deus de Pai. Eles não conseguem chegar assim. E já aqui nesse texto que foi escrito há tanto tempo, o autor já está revelando aqui para nós que sim, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E o Senhor é a nossa rocha, a nossa salvação, e Ele tem uma aliança firmada conosco, e isso é maravilhoso, é motivo de você dar glória a Deus aí na sua casa. E aí ele fala no 27, darei a Ele privilégios de filho mais velho, e Ele será rei mais poderoso da terra. Jesus é o filho mais velho, é o primogênito, e depois dele vem todos nós, família do Senhor. Se Etan não conseguiu ver as promessas, é porque ele não sabia que Jesus viria. E ele não sabia que todos os povos da terra seriam abençoados com essa chegada. E isso é maravilhoso. Isso é muito, muito maravilhoso. Dentro dessa primeira parte desse salmo, que ele é grande, ele também tem uma quarta parte dentro da primeira parte, que fala que ele reinará, o ungido reinará eternamente, que está no versículo 28 até o versículo 37. Eu o amarei, eu serei bondoso para sempre, farei que ele sempre tenha herdeiros, enquanto existam os céus, o trono não terá fim. Olha que maravilha, uma aliança de Deus, que está lá em Samuel, que Deus encontrou para ele uma pessoa, e dessa pessoa fez uma promessa, e dessa promessa se cumpriu. Não cumpriu do jeito que o autor aqui estava esperando, cumpriu de um jeito muito maior. Mas ele fala um porém. Olha aí no versículo 30. Porém, marca aí esse porém. Se os descendentes abandonarem minha lei e não seguirem os meus estatutos, se não obedecerem os meus decretos e não guardarem meus mandamentos, castigarei seu pecado com vara e a sua descendência com açoites. Contudo, tem que marcar isso contudo também. Não desistirei de amá-lo, não deixarei de ser fiel, não quebrarei a minha aliança, não voltarei atrás de minhas palavras. Fiz um juramento a Davi, e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre, seu reino permanecerá como um sol, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha nos céus. E aí você está vendo aí que tem uma pausa. Pausa e reflete em tudo que o Senhor está falando. Aquilo que ele prometeu vai acontecer, não importa como. Mas, todavia, portanto, esse salmo está separado em duas partes. A primeira foi o louvor, agora vem o lamento, que vai do versículo 38 até o versículo 51. E na primeira parte deste lamento, que vai do versículo 38 até o 45, diz das adversidades do país, do povo de Deus. Lemos nos versículos até agora que se o povo falhasse, viria sobre eles a justiça. E de fato veio. Não foi Deus que falhou, porque Deus não falha, foram as pessoas que pecaram e o castigo veio sobre elas, por isso foram levadas ao cativeiro. Eles foram disciplinados no cativeiro babilônico. Muitas citações nós encontramos na Bíblia onde Deus se mostra como um pai. Um pai de verdade, ele disciplina o filho, para que o filho cresça, para que o filho amadureça. E isso aconteceu com o povo de Israel. E para entender a promessa da aliança que foi feita, e aí podemos pensar assim, ela foi quebrada? Deus não falha. O descendente de Davi chegou ao trono, não da maneira que era esperado. Em todo o tempo da história do povo de Israel, eles esperavam de fato que fosse chegar um reino com um rei, com um exército que fosse assumir o lugar e fosse estabelecer um trono aqui, nessa terra, nesse mundo que nós estamos vivendo. Nós podemos ver isso, a própria reação do povo de Israel com a chegada de Jesus lá no Novo Testamento. Eles achavam que seriam assim.
Mas o reino do Senhor é muito maior e muito maior do que se possa imaginar. Jesus veio, ele chegou como o novo rei. De fato, descendente de Davi assumiu seu trono como foi profetizado. O autor desse salmo não sabe que isso aconteceu. Mas ele deixou algo muito importante para nós. Registrado a esperança. Porque o segredo da vida cristã é que nós temos esperança. As promessas que o Senhor tem para nós são muito ricas e infalíveis porque elas são eternas. É uma mudança de cosmovisão. Muitas vezes nós limitamos nossa vida a esse cansaço, a essa fadiga de dias. E o autor aqui vai mostrar quando ele revela isso. Ele fala aqui: tu fortaleceste os seus inimigos e deste razão para celebrar, tornaste inútil sua espada e não ajudaste na batalha, acabaste com seu esplendor e derrubaste seu trono, fizeste envelhecer antes do tempo e envergonhaste em público o seu povo. Quantas vezes nós nos sentimos envergonhados diante das lutas que nós passamos, diante dos fracassos que nós vivemos, nós ficamos totalmente envergonhados, mas precisamos nos lembrar, nossa vida não é aqui, e tudo que acontece conosco aqui está apontando para uma preparação para a eternidade. Nós estamos aqui vivendo dias aqui de olho na eternidade. Nós não somos cidadãos dessa terra. Nós precisamos entender isso, porque isso muda toda a maneira de enxergar o sofrimento. Isso muda tudo. E aí tem um interlúdio aqui novamente para a gente pensar sobre isso. E depois, até quando o Senhor virá essa situação? Lembra-te de como minha vida é curta. E aí você pode olhar aí na capa desse áudio de hoje, do Salmo 89, você está vendo aí um túmulo. Nossa vida aqui é curta, de fato é muito rápido. E aí ele fala como é vazia a existência humana. Se você olhar um cemitério, você vai ver ali como é rico aquele lugar, tanta gente incrível morreu ali. Eu gosto de ler lápides, é algo bem estranho de dizer para vocês, mas eu gosto de ir ao cemitério. Claro, eu não gosto de ir ao cemitério, mas quando eu vou ao cemitério, eu leio o que está escrito ali, porque eu vejo a história das pessoas. Quantas pessoas incríveis morreram, foram embora. Isso ficou a lembrança. E muitas nem lembrança eu tenho, porque a existência aqui é muito curta. Os dias aqui são muito curtos. É claro que Deus sabe disso, porque foi Deus que nos fez. O autor está lembrando disso aqui. Ninguém vive para sempre, todos morrem. Ninguém escapa das garras da sepultura. E novamente vem outro interlúdio para parar e refletir. E depois ele continua: onde está, Senhor? Onde está o teu antigo amor? Tu prometestes a Davi como um juramento fiel. Considera, Senhor, como o teu servo passa vergonha. Leva no coração os insultos de muitos. Talvez essa seja sua declaração hoje. Talvez você olhe para sua história, para tudo que você viveu e você se veja como esse autor desse salmo aqui. Mas o que é incrível aqui, logo depois disso, o versículo 52 que eu falei que era um mistério, o versículo 52 foi colocado na compilação desse texto. Quem compilou os Salmos em 5 livros. E estamos acabando o livro 3 agora. E todas as vezes que um livro termina aqui nos Salmos, ele tem uma doxologia. Amém, amém. Louvado seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Sabe o que isso está dizendo para nós? É que a nossa esperança, que a promessa, ela vai se cumprir. A maior promessa para a sua vida é a salvação. E isso nós entendemos muito bem o que Paulo falou lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7. Nós vivemos por fé e não por vista. A nossa vida de verdade não serão os dias que vamos viver aqui. Você consegue entender isso? Você consegue entender que a maior promessa da sua vida já aconteceu. O melhor de Deus já aconteceu. Jesus, o nosso Salvador, ele já chegou, ele está aqui no meu coração, aí no seu coração. Abraça o Senhor Jesus agora.
Abra seu coração para Jesus agora. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar na sua casa, eu vou entrar na sua vida, eu vou entrar no seu coração, eu vou mudar a sua vida para sempre. Abra a porta para Jesus agora. Ah, Senhor, nós adoramos, nós te louvamos por esta palavra. Nós louvamos o Senhor porque o Senhor até aqui tem nos ajudado, porque o Senhor tem nos ajudado em nossas batalhas, porque quando nós estamos fracos é aí que nós somos fortes. Nós te louvamos, Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, porque podemos viver uma vida confiando no Senhor, porque a nossa vida de fato não é aqui, a nossa vida, Senhor, é no porvir, é quando estaremos juntos contigo eternamente. E a vida eterna é te conhecer, a vida eterna é temer e agradar a ti. Isso é maravilhoso. Que a graça do Senhor possa nos alcançar, que a poderosa bênção do Senhor possa alcançar todos que estão ouvindo este áudio, e que o poder do Senhor esteja sobre as nossas vidas, e que a autoridade do Senhor esteja sobre nós, para caminharmos, para marcharmos, para vivermos triunfando, sabendo que a nossa vitória é certa pelo nome, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe. Amém.